É notícia, informação, é prestação de serviço e conversa boa aqui no Manhã Total. E hoje eu quero conversar com você sobre a Constituição brasileira. A nossa Constituição completou, gente, 35 anos. E eu te pergunto, você já teve a curiosidade, assim, de abrir para ler, saber mais sobre essa Carta Magna do nosso país? Para alguns estudiosos, muitos dos direitos escritos ali ainda não são respeitados. E nós convidamos o advogado, professor de Direito, Juan Espíndola, para conversar conosco aqui hoje, para falar sobre esta Constituição, e que traz muitos dos direitos que às vezes a gente sabe e às vezes a gente desconhece. Nesse tempo todo, muitos direitos ainda estão, eu vou usar uma palavrinha bem coloquial, capengando, quer dizer, não estão sendo respeitados. Juan, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Bom dia ao telespectador. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui no dia de hoje. Obrigada. Bem, a nossa Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, portanto são 35 anos e um mês já. Exato. E se você for analisar, esse é o melhor período de qualidade de vida existente no Brasil. Tá? Os índices falam isso, em relação à educação, em relação à saúde, mortalidade infantil, expectativa de vida, dentre outros fatores, inclusive eu atribuo isso à nossa Constituição, tá? Pelo conta da quantidade de direitos nela previsto e assim por diante. Há sim alguns direitos que ainda não são plenamente aplicados, e aqui eu destaco os chamados direitos sociais. São aqueles direitos que, para que sejam aplicados, eles precisam de políticas públicas, precisam de atuação dos demais poderes para a sua aplicação. Então nós ainda temos algumas falhas em saúde, em educação, em habitação, mas isso acredito que não esteja apenas no âmbito da Constituição. O problema não é apenas a Constituição. O problema está muito mais relacionado aos gestores públicos do que de fato relacionado à Constituição. O que poderia ser cumprido de uma forma melhor se não houvesse tanta corrupção? Pode ser um motivo, tem relacionado também ao fato de que a nossa Constituição ela é bastante ambiciosa quanto a esses direitos, portanto, ela acaba falando sobre vários pontos que é basicamente muito difícil de serem aplicados, mau uso do dinheiro público, às vezes coloca apenas o mínimo do que coloca a Constituição, então por isso que às vezes fica a sensação de que esses direitos não são aplicados. A corrupção seria um dos fatores. Um dos fatores, para esse pacote todo. 35 anos. É preciso fazer uma revisão, nós temos tecnologia, cada vez mais a tecnologia presente. É preciso atualizar, na sua opinião, Juan? A nossa Constituição, em 35 anos, ela já sofreu mais de 130 alterações. Certo. Então, uma Constituição que ela é constantemente revista. Tá? Dá em média quase 4 emendas constitucionais por ano, que é a forma de você fazer essa revisão da Constituição. Então não acredito que haja possibilidade nem necessidade de se fazer uma alteração global da Constituição, uma revisão geral tal qual aconteceu em 93. Acho que é simplesmente fatos pontuais que podem ser alterados pela Constituição, pela emenda constitucional. Você pode citar algum para a gente, algum desses? Fala-se agora, por exemplo, em arcabouço fiscal, que teve uma emenda constitucional, reforma tributária que está para ser votada, reforma administrativa, tudo isso são formas de alteração da Constituição, tá? Formas de, digamos, atuações políticas que acabam alterando o texto constitucional. A Constituição também veio para garantir os direitos, mas também para garantir ali, digamos assim, uma harmonia entre os poderes. Perfeito. Executivo, judiciário, legislativo. Nesse tempo, nessa linha do tempo, conseguimos isso ou ainda precisamos avançar? Isso é uma coisa que nós vamos sempre fiscalizar. Tá? Uma coisa que não posso falar que é um dado, é uma coisa que é constante, é uma coisa que está sempre mudando, até porque o poder você vai ter sempre querer pegar mais do que o outro. Tá? Então, a nossa Constituição ela é muito boa também no sentido de constante fiscalização. Temos muitos órgãos que se fiscalizam. E exemplos de órgãos que têm incumbência apenas de fiscalizar. A exemplo do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União. Então, nesse ponto, me parece que a Constituição também ela é muito positiva. Tá? E tem um ponto interessante na nossa Constituição, Mônica, é que ela é uma Constituição suficientemente plástica, no sentido de ampla, que consegue abordar as mais diversas matrizes ideológicas. Se você pega, por exemplo, o governo Dilma, que foi o governo mais à esquerda, e o governo Bolsonaro, que foi um governo mais à direita, a nossa Constituição consegue acomodar essas duas ideologias de uma forma bastante, digamos, harmônica. Tá? Então, esse é um ponto positivo nela. Esse tanto de alterações que já aconteceram na Constituição se deve também por conta disso,
Porque sempre que um governo chega ao poder, ele tem que pegar aquelas promessas de campanha e colocar na prática. E para isso tem que fazer a alteração da Constituição. Juan, a Constituição está aí, né? Em muitos lugares ela está ali à mostra para que possamos ler. Nesses 35 anos, você acha que o brasileiro se interessou, ele conhece, né? E por que às vezes é tão difícil fazer com que a gente abra e leia, né? Saiba do que está escrito ali? Eu acho que o Brasil nunca esteve tão politizado quanto nos últimos 10 anos. O problema, no entanto, é analisar a profundidade dessa politização. É muito mais uma torcida política do que, de fato, uma análise política. Como uma tentativa de melhorar algo relacionado a isso, acho que seria interessante cursos, até mesmo em escola, por exemplo, relacionado a direito constitucional, para que toda pessoa já tivesse noção quais são seus direitos, qual que é a organização do Estado e tudo relacionado a isso. Porque a principal função do texto constitucional é organizar o Estado, organizar os poderes e também garantir os chamados direitos fundamentais. Tá? Então, para que as pessoas tenham conhecimento de todos esses direitos, que está relacionado à vida delas, tenham conhecimento da organização do Estado e também da atribuição de cada um dos poderes, acho que seria muito importante se isso já fosse ensinado desde o ensino médio para as pessoas. Para que a gente tenha conhecimento, saiba cobrar e se transforme, né? Perfeito. Acho que a gente pode cobrar com mais firmeza. Sem sombra de dúvidas. Não é? Sem sombra de dúvidas. Para que a gente possa transformar a nossa sociedade com informação. Sem sombra de dúvidas. Juan, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Total e por trazer, né, este ponto tão importante do nosso país, que é a Constituição, para que possamos estar atentos a ela também. Eu te agradeço pelo convite, tenha um bom dia, todo mundo está em casa, tenha um bom dia. Obrigada. Sempre que quiser, estou à disposição. Muito obrigada. Esse é o Juan Espíndola, advogado e professor de Direito, com a gente aqui hoje falando mais sobre a Constituição brasileira. Tenha curiosidade, né? Abra lá e comece a ler, por mais difícil às vezes que seja, mas a gente precisa conhecer. Obrigada, viu, Juan?